Imaginem caminhar pelos corredores silenciosos de um museu egípcio. Luzes baixas iluminam sarcófagos dourados e artefatos de milênios. De repente, vocês param diante de uma vitrine. Lá dentro, uma múmia antiga parece observar vocês de volta. Mas não são os seus adornos que prendem a atenção, e sim um detalhe que desafia toda a lógica. De seus olhos escorrem lágrimas de sangue. Essa é a história da múmia que chora, um dos mistérios mais inexplicáveis e arrepiantes da egiptologia moderna. Preparem-se, porque o que vou contar vai muito além de lendas de maldições. Tudo começou no início do século XX, quando exploradores descobriram uma tumba até então desconhecida no lendário Vale dos Reis. Dentro dela repousava o corpo incrivelmente bem preservado de uma mulher. Pelas inscrições e pelo cuidado com seu sepultamento, concluíram que ela era alguém de grande importância, talvez uma sacerdotisa de um culto antigo ou uma nobre influente. Por décadas, essa múmia foi apenas mais uma peça fascinante no acervo de um grande museu europeu. Um testemunho silencioso de uma era distante. Visitantes passavam, admiravam, tiravam fotos e seguiam em frente. Até que, numa manhã aparentemente comum, um segurança que fazia sua ronda notou algo que o deixou paralisado. Ao redor dos olhos enfaixados da múmia, pequenas manchas avermelhadas haviam surgido. No começo, ninguém deu muita importância. A equipe do museu supôs que poderia ser algum tipo de fungo reagindo com o ar, ou talvez a resina usada no processo de mumificação que estivesse vazando devido à umidade. Era uma explicação lógica, científica e tranquilizadora, mas as manchas não pararam. Elas se tornaram mais proeminentes, formando finos filetes que desciam pelo rosto enfaixado, exatamente como lágrimas. A curiosidade se transformou em preocupação. Uma equipe de especialistas foi chamada para coletar amostras daquele líquido misterioso. O que eles esperavam encontrar era resina, pigmento ou alguma substância química. O resultado do laboratório, no entanto, deixou todos em choque. O líquido continha hemoglobina. Não era resina, não era tinta. Era, inequivocamente, sangue humano. Como isso era possível? Como um corpo morto há mais de 3.000 anos poderia produzir sangue fresco? A notícia vazou e o mundo inteiro ficou obcecado com a múmia que chorava sangue. O museu se tornou um ponto de peregrinação para cientistas, historiadores, curiosos e até líderes religiosos. As teorias começaram a surgir, cada uma mais fantástica que a outra. Alguns afirmavam que era a prova de uma maldição antiga, um feitiço lançado sobre a sacerdotisa que a condenou a um sofrimento eterno. Suas lágrimas de sangue seriam a manifestação de sua dor, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros, mais céticos, tentavam encontrar uma explicação racional. Uma das hipóteses científicas sugeria que condições muito específicas de temperatura e umidade dentro da vitrine poderiam ter, de alguma forma, reativado bolsas de sangue residual que não foram completamente drenadas durante a mumificação. Seria um fenômeno químico raro, mas teoricamente possível. Uma espécie de suor cadavérico, mas de sangue. Para tentar resolver o mistério de uma vez por todas, os pesquisadores instalaram câmeras de alta definição para monitorar a múmia 24 horas por dia. Eles queriam registrar o momento exato em que o líquido surgia, e foi aí que o mistério se aprofundou de uma forma que ninguém esperava. Ao analisarem as gravações noturnas, os cientistas notaram algo que os fez duvidar da própria sanidade. Em certas noites, sob a luz infravermelha, o rosto da múmia parecia mudar. As faixas de linho que cobriam sua face pareciam se contrair sutilmente, alterando a expressão. Por frações de segundo, era como se ela estivesse franzindo a testa, como se sentisse uma dor profunda, antes que as lágrimas começassem a escorrer. Era uma ilusão de ótica causada pelas sombras? Um defeito na câmera? Eles checaram tudo, mas as anomalias continuavam a ser registradas. A equipe do museu, cada vez mais assustada, decidiu tomar uma medida drástica. Eles transferiram a múmia para um laboratório de contenção, um ambiente totalmente controlado, com níveis de umidade, temperatura e pressão atmosférica rigorosamente monitorados. Se o fenômeno fosse ambiental, ele cessaria ali. Mas não cessou. Mesmo isolada em uma câmara de vidro selada, longe dos olhos do público, a múmia continuou a chorar seu sangue silencioso. As expressões fantasmagóricas continuaram a ser captadas pelas câmeras. O fenômeno não era externo. Parecia vir de dentro do próprio corpo. Nesse ponto, a história se torna ainda mais turva. Relatos não oficiais de funcionários do museu e pesquisadores que preferiram não se identificar começaram a circular. Diziam que durante a noite sons estranhos eram ouvidos vindos da sala de contenção. Sussurros abafados como uma prece em um idioma desconhecido.
Alguns seguranças se recusaram a fazer a ronda perto daquele laboratório. A comunidade científica ficou dividida. A maioria se recusava a aceitar qualquer explicação sobrenatural, insistindo que devia haver uma resposta lógica, mesmo que ainda não a tivéssemos descoberto. Mas uma minoria, mesmo de forma anônima, admitia que estavam diante de algo que a ciência não conseguia explicar. Hoje, a múmia que chora sangue não está mais em exposição. Ela foi retirada do acervo público e permanece trancada em uma instalação de alta segurança, acessível apenas a um pequeno grupo de pesquisadores autorizados. Oficialmente, os estudos continuam. Mas, extraoficialmente, a história que se conta é que eles desistiram de encontrar uma resposta. O que causa esse fenômeno? Seria uma combinação bizarra e única de fatores químicos e biológicos que criam a ilusão de vida em um corpo morto? Ou será que estamos diante de algo mais? Algo que nos lembra que, por mais que a ciência avance, ainda existem mistérios profundos escondidos nas sombras da história. Talvez, sob aquelas camadas de linho antigo, não reste apenas um corpo preservado. Talvez ainda exista um eco. O eco de uma alma que, por alguma razão desconhecida, nunca encontrou o descanso prometido pelos rituais de sua época, e suas lágrimas de sangue são um lembrete silencioso e eterno de sua dor. O que vocês acham? Seria um fenômeno científico incrivelmente raro ou a manifestação de algo que está além da nossa compreensão? Deixem suas teorias aqui nos comentários, porque essa é uma daquelas histórias que nos fazem questionar os limites da realidade. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das histórias inexplicáveis que trazemos para cá. Muito obrigado por assistir e até a próxima.